Porque senão o concreto não desce no furo do tijolo e acaba justamente fazendo o quê? Ele acaba dando um concreto bichado, que a gente chama, tá? Quando a obra chegar no final, que você bater a sua laje, você vai rejuntar a parede. O que é rejuntar a parede? É exatamente fazer exatamente esse movimento aqui. Bem-vindo à terceira e última parte de nosso aulão sobre macetes do tijolo ecológico. Lembrando que se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, a gente vai estar deixando aqui na descrição, porque todo esse conteúdo junto dá muita informação para você aprimorar as suas obras, aprimorar a sua técnica em relação ao tijolo ecológico. Então nessa terceira e última parte a gente vai focar em assentamento, laje e falar um pouco mais sobre as ferragens. Então eu já vou pedir para você curtir o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de compartilhar não só o vídeo, esse conhecimento que a gente está passando, como também as suas dúvidas através aqui, ó, dos comentários, beleza? Se alguma das suas perguntas não foi respondida ao longo do vídeo, fica à vontade para deixar elas aqui embaixo que a gente vai te ajudar. Então, sem mais demoras, simbora pro vídeo. Fala aí, Francisco. Bom, vamos lá, vamos dar uma recapitulada. Esse ferro que está aqui na minha mão é um perfil U, tá vendo? Olha, ele começa aqui, dobrado em U. Ele tem quanto? 125 por 125 por 125. Então, imaginamos, tá? Que você tivesse uma coluna passando aqui. O que vai acontecer? Você vai ter um tijolo que ele vai ter um rebaixo com uma canaleta para colocar aqui em cima. Quando você colocar aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai formar uma coluninha com esse U dobrado aqui dentro. E olha bem que é interessante esse detalhe. Ele está amarrado para cima. Aí o pessoal fala, que nem o cara perguntou outro dia para mim, mas Francisco, eu não poderia colocar o U para baixo? Tá, tudo bem. Se você colocar o U para baixo, eu te pergunto, como é que você vai amarrar o ferro lá dentro do buraco? Você não consegue. Então o U tem que estar para cima. E aí, aqui no tijolo, você vai ter uma valeta, um rebaixo, ou você vai ter um tijolo feito como fosse uma canaleta, para que você coloque aqui. Quando você concretar, ele passa concreto daqui para cá e ele faça uma interligação segurando essa coluna que sobe com essa coluna que sobe. Deu para entender? Bom, isso daí é só um detalhezinho que todo mundo que vem treinar aqui na Jarpel Saara, se tiver dúvida, a gente vai esclarecendo, tá? Uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, veja bem, que etapa que a obra é construída? De meio e meio metro. Por quê? Você não pode concretar a cada 1 metro, porque senão o concreto não desce no furo do tijolo e acaba justamente fazendo o quê? Ele acaba dando um concreto bichado, que a gente chama, tá? Cheio de caruncho, cheio de bolsa de ar, que vai dar um concreto podre. Então, como funciona? Você chega a meio metro para a obra, concreta ela, fazendo o quê? Primeiro joga água dentro do buraco onde tem o ferro, para depois jogar o concreto. Quando chegar a 1 metro de altura, é a vez que vai entrar o quê? Vai entrar a canaleta. Essa canaletinha vai entrar em vigor, rodando a casa toda, tá? Aí depois, o que você vai ter? 1,5 metro, novamente concreto. 2 metros e 5 centímetros ou 10 centímetros é a altura acima da porta. Você roda toda a casa com uma outra canaleta. 2,5 metros, você vai colocar mais uma concretagem nas coluninhas. Quando chegar a 2,80, que normalmente é o pé direito de uma casa, ou 3 metros, é a hora que você põe a terceira canaleta e concreta tudo. E nunca se esqueça do seguinte, lembra da história do copo mágico? Olha bem, se você colocar aqui um copo em cima do tijolo e você colocar uma canaleta aqui em cima encaixada, olha que interessante, olha. Está aqui a canaleta, está encaixada, tá? Vamos imaginar que essa caneta fosse o ferro e o ferro está colocado aqui do lado, ó, olha bem. Quando você concretar, você vem aqui, olha bem que é interessante, ó. Você pega o copo e com o movimento você arranca o copo fora, ele quebra. Você descarta o copo e joga fora. Porque esses copos descartáveis, você compra aí 1 cento de copo que dá para poder fazer uma casa inteira e você vai gastar o quê? 5, 10 reais? Mixaria de dinheiro. Então vale a pena fazer isso aí, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar desse outro dispositivo. O que é? Um pedaço de tubo de 50 milímetros,
uma barrinha de ferro do tamanho de uma caneta Bic, você faz um furo e introduz ele atravessando. Para quando você soltar ele aqui dentro, olha bem, ele não vai deixar descer para baixo, ele vai estar espetado aqui no meio. Quando você concretar, você movimenta ele e puxa para cima e ele tira fora o tubinho. Só que nesse caso, o tubo ele já é reaproveitado para outras obras e para outros buracos, para outros furos, tá? Então o que você faz? Com 20 pecinhas dessas daqui, de 20 centímetros, que seria 4 metros, você constrói um prédio. Por quê? Porque você vai concretando e já vai mudando ele de lugar. Você já vai tirando ele e passando para frente. E com isso vai ficando concretado para trás. Só que é muito importante, você concreta e tira de imediato. Não queira concretar e tirar daqui meia hora, que depois você não consegue tirar mais. O concreto trava o tubo e ele não solta. Então, na hora de você sacar ele, você pega nesse movimento, vamos supor que tivesse travado aqui, faz esse movimento de giro, semigiro, né? E aí puxa a peça para cima e você tem uma coluninha perfeita com 50 milímetros vamos falar de diâmetro, tá? Então, quer dizer, é um raio de 25 que vai dar 50 de diâmetro, que dá para trabalhar com um cano de, vamos falar, tranquilamente, aí 1 polegada, 1,25 com muita facilidade. Além dos copos de plástico e dos tubos apresentados pelo Francisco, ainda existe uma terceira alternativa, e a gente está falando aqui do alinhador. Essa ferramenta ela foi desenhada, na verdade, para você poder manter a modularidade dos tijolos ecológicos ao longo da construção da sua obra, né? Porém, ela tem uma função a mais, que o Francisco vai comentar agora para você. Apareceu aqui o nosso dispositivo de engenharia de alta performance. O que é isso daqui? É um pedaço de eucalipto que foi torneado com a ponta rebaixada fina, deixando aqui com um diâmetro de 59 milímetros, já que o tijolo tem 60, ele entra dentro, e aqui a cabeça dele um pouco mais larga, que é justamente para acontecer isso. Quando você soltar ele, olha bem o que vai acontecer. Ele jamais, mesmo que ele esteja aqui, ó, ele nunca vai cair para dentro, ele para antes, ó, tá vendo? Aí você concretou, pôs as barrinhas de ferro, faz isso, tira fora e acabou. Ao mesmo tempo, ele serve de alinhador do tijolo, olha. Você pode colocar aqui que ele vai alinhando o tijolo. Esse é um dispositivo que muita gente coloca para alinhar os furos da parede. Ele é um gabarito de alinhamento de parede e que substitui o copo descartável e também aquele tubinho, tá? Se você colocar, vamos supor aí umas 10 pecinhas dessa daqui, você vai num torneiro mecânico ou numa marcenaria que tem um torno que faz a parte de madeira, eles podem tornear um eucalipto ou um caibro mesmo, pode ser até quadrado aqui em cima, não quer dizer nada, tá? Desde que aqui tenha 59 milímetros e aqui tenha mais ou menos uns 75 milímetros, tá? E você tem um dispositivo de alta criatividade. Uma outra etapa muito importante é o seguinte, você já sabe que cada meio metro você tem que concretar, isso você já tem consciência. Você sabe que a 1 metro e a 2,10 metros, mais ou menos, você coloca uma canaleta para formar uma cinta de amarração na obra e que, se não tiver laje, você tem que colocar a terceira canaleta e se tiver laje, veja bem, não precisa. Por quê? O ferro que vai subindo, quando chega na altura da laje, ele dobra para a laje, ele dobra para cima da laje. Veja nessas fotos que você vai ver aí, tá? E o mais legal, para você formar uma caixa, o concreto não ficar vazando aqui do lado, você pega um tijolo, corta ele na metade do longitudinal, veja essas fotos, como é que fica perfeito. Assenta ele de espelho aqui em cima, tá? E quando você coloca 2 meios tijolos de espelho, você tem a altura certinha da concretagem. Veja nessas fotos que maravilha que é isso. Essa estrada que a gente tem aqui dentro da nossa empresa nos leva até aquela casinha ali, mas a estrada do conhecimento do tijolo ecológico, ela é infinita. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova, seja hoje, amanhã, nas próximas semanas, nos próximos meses. E para agregar ainda mais no conhecimento que você está construindo, vamos te dar mais uma dica. Dessa vez a gente vai focar nas propriedades estruturais do tijolo ecológico. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do assentamento. Ele tem um rebaixo, um baixo relevo aqui embaixo, dá uma olhadinha, um canal. Quando ele é assentado outro tijolo em cima, você vai ter exatamente isso. Olha bem, o canal,
atinge metade do rebaixo. Quando você rejunta a parede, a massa penetra por esse canal, formando o assentamento das cabeças do tijolo. Isso quer dizer o seguinte, que massa que você vai usar para assentar o tijolo? Eu poderia dizer para você simplesmente assim, nenhuma. Como nenhuma? Nada. Você vai só empilhando tijolo sobre tijolo, fazendo coluna de metro em metro, fazendo as interligações, fazendo os cantos, já vai concretando tudo junto, já vai travando toda a obra. Quando a obra chegar no final, que você bater a sua laje, você vai rejuntar a parede. O que é rejuntar a parede? É exatamente fazer exatamente esse movimento aqui. 2 tijolos e o outro tijolo que tem a canaleta, olha bem, ele vai se encaixar aqui, ó, tá? Então ele vai estar trabalhando aqui, ó, em cima. Quando você rejuntar, a massa penetra, trava por essas bordas que são feitas propositalmente e ao mesmo tempo ela penetra nesse vão, pequeno vão que aparece aqui, formando o que eu chamaria assentamento de cabeça de tijolo, para justamente, olha bem, ó, de propósito, não dá esse movimento, ó, tá vendo aqui, ó, não dá essa movimentação. Então a massa penetrando aqui na cabeça, tira esse jogo. Não tendo esse jogo, não trinca o tijolo. Isso que é interessante. Olha que bacana. Bom, se nós formos falar realmente de tijolo, de construção, de erros ou de acertos, nós vamos estar trabalhando aqui pelo menos diversos dias, tá? Gostou da ideia? Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de curtir, tá? Não esqueça de participar com a gente nos nossos trabalhos, tá? Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente, porque com a sua inscrição você passa a receber gratuitamente, semanalmente, sempre um vídeo inovador, contando uma nova história, ensinando, dando umas dicas. Isso é muito importante para você. Anota meu telefone, meu WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo para esclarecer qualquer dúvida. Ou então aproveita aqui do lado esquerdo, pega aqui a minha equipe técnica, pode conversar com eles que com certeza vão te dar todo o suporte. Meu amigo, não deixa de contar comigo. Meu nome é Francisco Aguilar, nós somos Jarfel Saara. O Francisco já disse tudo, é para curtir, é para se inscrever, é para comentar, compartilhar, beleza? E ó, mais uma coisa, que só tô aqui para acrescentar uma última coisa. Se você não assistiu as outras partes desse aulão, confere aqui agora a primeira parte, a gente já está colocando ela aqui do lado para você poder assistir. Beleza? No mais, muito obrigado por ter visto o nosso vídeo até aqui. Fica o nosso forte abraço e a gente se vê até a próxima. Valeu, falou!